Amigos e amigas, bom dia. Um abraço a todos e todas. Meu nome é Antônio Biapino. Um dos grandes debates, ou então uma das grandes discussões na imprensa e na sociedade, eu acho que o termo discussão é melhor, porque o debate é diferente, tem alto nível o debate, e a discussão é uma coisa que todo mundo faz com razão ou não. Mas qual é a grande discussão que se faz hoje? Liberdade de expressão. E os que defendem a liberdade de expressão como meio para mentir estão absolutamente errados. São criminosos, vagabundos e destruidores dos valores humanos fundamentais. Eu vou utilizar neste diálogo que eu quero fazer este livro aqui, Ética. Esse livro tem umas 500 páginas e são artigos muito bem fundamentados e escritos por filósofos e pensadores de altíssimo nível. E tem um desses artigos que está na página 225, tem o título A Mentira, um capítulo das relações entre a ética e a política. Esse é o nome do artigo. Quem escreve, Celso Lafter. E ele começa por uma citação de um padre da Igreja Católica, que ao final da citação eu vou dizer quem é e onde disse e quando disse. Abre aspas. A verdade é filha legítima da justiça, porque a justiça dá a cada um o que é seu, e isto é o que faz e o que diz a verdade. Ao contrário da mentira. A mentira ou vos tira o que tendes, ou vos dá o que não tendes, ou vos rouba, ou vos condena. Padre Antônio Vieira, sermão da quinta da dominga de Quaresma, pregado na Igreja Maior da cidade de São Luís do Maranhão, no ano de 1654. 1654. Se prestar atenção à citação, é uma coisa realmente extraordinária, de uma profundidade tão grande que é até possível que alguém não consiga acompanhar o que diz esse pensamento do padre Antônio Vieira. Principalmente o Bolsonaro e os seus mequetrefes, essa turma da bancada da bala. O que diabo é bancada da bala? É um bando de porcaria, sem valor, sem cultura e sem ética, que fazem programas policiais negativos, que vive à custa da violência e da miséria do povo. Porque se não tivesse violência e nem miséria, esses miseráveis não eram nada. Nem na imprensa estavam militando. Eles só sabem falar de violência, uma linguagem baixa, medíocre, rude, ordinária e sem nenhum valor de nenhum tipo. Aí eles se tornam conhecidos e se elegem e vão continuar nessa onda de destruição de valores humanos fundamentais.
E eles são defensores, entre aspas, da liberdade de expressão para poder mentirem. Quando se fala bancada da bala, é a bancada de gente indouta que foi eleito em virtude da ignorância da sociedade. E vão para lá ganhar dinheiro, ficar ricos e continuar com esse discurso da miséria. Esses miseráveis e outros miseráveis religiosos que também defendem a mentira, infelizmente, falam em nome da liberdade da expressão. Essa luta pela liberdade de expressão começou e criou muita força pelos comunistas brasileiros que lutavam contra a ditadura militar. Toda vez que os militares das Forças Armadas torturavam uma pessoa, ninguém podia dizer isso. Alguns jornalistas brasileiros ousaram a dar notícia de tortura, de assassinato e de desaparecimento de presos políticos. Esses jornalistas foram mortos pelas Forças Armadas do Brasil no período da ditadura militar, que começou no dia 1º de abril de 1964 e terminou graças à luta dos comunistas, dos democratas, de alguns padres, inclusive um deles morreu na tortura. Portanto, a luta de todas essas pessoas e outras que eu não falei aqui, e outros grupos de lutadores do povo, conseguiu acabar com a ditadura militar em 1985. Portanto, essa ditadura infame, feita por criminosos com apoio da CIA e dos Estados Unidos, durou 25 anos no Brasil. Por isso que nós gritávamos pela liberdade de expressão, não para mentir, para dizer que pessoas tinham sido torturadas, que pessoas tinham desaparecido. Por exemplo, eu vou fazer uma citação só. Dr. Amadeu Arraes, advogado, um homem muito decente que ainda hoje está vivo, com mais de 100 anos de idade. Ele era um grande lutador do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Tinha muitos líderes importantes, como Amadeu Arraes aqui no Ceará, Valdir Pires, Ulisses de Guimarães e outros. Amadeu Arraes foi levado num navio para a risca do mar. Ficou no meio do mar durante muito tempo dentro desse navio, ninguém sabia onde estava Amadeu Arraes. Ele teve sorte que sobreviveu, porque como ele era um homem influente, como era também muito conhecido, se matassem Amadeu Arraes, a repercussão era muito grande. Mas muitos foram levados em navios, amarrado uma pedra no pescoço e jogado no mar para afundar até as profundezas do mar. Por isso, nunca ninguém encontrou e nunca se vai encontrar. A liberdade de expressão, nós precisávamos dela, principalmente os que estavam na linha de frente, combatendo a ditadura militar, para denunciar os crimes, as injustiças sociais, a acumulação de riqueza na mão de meia dúzia e assim por diante. E não para mentir, que é o que estão fazendo os fanáticos religiosos, donos de igrejas capitalistas bilionárias, a bancada da bala e os mequetrefes ignorantes. Vamos seguir lendo o livro, o artigo do livro, que eu mostrei, a capa do livro, e também li o autor do livro, que é Celso Lafter.
Vamos ver o que diz aqui alguns personagens, porque são muitos. Começa inclusive por Platão, por Aristóteles, que estão aqui citados e fundamentados nesse livro. Mas eu não posso ler tudo, porque senão o vídeo vai ter aí um tempo muito grande de duração. Mas eu quero pegar aqui um termo que está lá no livro dos Judeus, que é Provérbios 12, 22. Diz assim: a mentira é uma nódoa vergonhosa na conduta humana. Está em Provérbio, nesse livro que fora escrito pelos judeus. Eu vou, inclusive, repetir. A mentira é uma nódoa vergonhosa na conduta humana. Que coisa extraordinária o que está escrito aqui. É verdade absoluta, é vergonhoso a mentira, é nojento a mentira. Mas vamos um pouquinho para frente, também no mesmo livro. No livro dos Judeus, por exemplo, Marcos 10, 19, diz o seguinte: na elaboração judaica desta problemática ética, aqui já é o Celso Lafter, cita o capítulo e ele faz a argumentação teórica. Ética: o mau uso do dom da palavra é objeto de múltiplas advertências no Talmud, ou seja, lá no livro dos Judeus. E aí ele diz o seguinte: existe 7 classes de ladrões. E a primeira classe é a daqueles ladrões que roubam a mente dos seus semelhantes através de palavras mentirosas. Hoje nós vemos muitos ladrões mentindo, fazendo propaganda que estão curando, que estão tornando as pessoas ricas, estão metendo a mão no bolso das pessoas para roubar o miserável salário que ganha, mentindo, dizendo que o dízimo é uma obrigação divina. Mentira, vagabundos. Vocês estão escondendo a história. Os judeus, quando não tinham terra e viviam como ciganos, para cima e para baixo, e aonde chegavam, criavam muitos problemas, está escrito na história, inclusive no livro deles. E eles foram conseguindo terras. Chegava numa determinada região, matava todo mundo e se apossava daquela terra, assassinando todo mundo, como estão fazendo agora na Palestina. Inclusive a Palestina, há mais de 1000 anos, precisamente há 1300 anos, recebeu a primeira invasão dos judeus. E lá eles mataram muita gente, inclusive mulheres e crianças. E hoje estão matando mulheres e crianças. De bombas e de fome e de sede. Pois muito bem. Todos sabem, se não forem ignorantes, que eram 12 tribos. E eles foram conseguindo terra, mas uma tribo, aí eles faziam uma espécie de sorteio. Uma tribo ficou sem terra, eram os levíticos. O que eles fizeram? E foi uma coisa boa isso. Bom, como os levíticos ainda não conseguiram terras, nós que já conseguimos, vamos tirar um percentual da nossa produção, que aí envolvia trigo e outros alimentos, e outras plantações, para os levíticos, porque ainda não conseguiram terras. Quando eles conseguirem, aí eles não vão precisar disso. O que faz os ladrões? A primeira classe de ladrão
jogam palavras mentirosas no ar e roubam bilhões de dólares dos indoutos, dos ignorantes, e ficam ricos e muito poderosos. São verdadeiros reis, usando a mentira para poder ficarem ricos e poderosos. Isso é ético? Isso está certo? Então é preciso as pessoas compreenderem as realidades e a história. Porque se não compreendem, se tornam seguidores dos malfeitores. Portanto, a mentira sempre foi condenada por todos os povos do mundo, porque a mentira é abominável, como disse Padre Antônio Vieira. Ou dá o que não tendes, ou dá o que tendes, ou tira o que não tendes, ou vos mata, ou vos condena. Portanto, é preciso que a justiça do Brasil, que os religiosos sérios, não estou falando de quadrilha de ladrões que roubam o povo, estou falando de religiosos sérios, as escolas, as universidades e as pessoas decentes que fazem parte da sociedade, possa estar na primeira linha de frente combatendo a mentira. As redes sociais não poderão ser canais para canalhas espalharem mentiras. Por isso têm que ser reguladas e permitir de forma correta e decente que qualquer pessoa possa se expressar, porém sem nunca mentir. Porque a mentira você já tem um conceito dado pelo Padre Antônio Vieira.